Deu. Muito bom. Bom dia novamente para todos que eu ainda não tinha encontrado. O mês de julho é o mês que nós lembramos a diaconia e o serviço. Essa característica tão fundamental da nossa fé e da nossa vida cristã. Então, nossa aula hoje vai tratar sobre esse tema. Nós vamos ver esse tema olhando para dois exemplos assim bastante concretos que nos mostra como é que nós podemos desenvolver o nosso serviço a Deus. Vamos orar ao Senhor antes de ir adiante? Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos traz aqui. Nós nesse ambiente, outras pessoas em outros ambientes do nosso prédio, todos dando atenção à voz do Senhor registrada nas Escrituras. Que esse tempo seja precioso para nós e que possamos aprender ou aprender de novo aquilo que o Senhor fala tão preciosa e valorosamente para nós. No nome de Jesus. Amém. Diaconia significa serviço. Interessante que é uma palavra que foi usada por Jesus para caracterizar a Ele mesmo. Quando Ele disse para os discípulos dele que Ele veio ao mundo como diácono para dar a sua vida e resgatar aqueles que não podiam se resgatar, se salvar. Então, Jesus usou essa palavra diácono, que no mundo greco-romano no qual Jesus viveu, era uma palavra que denotava uma atitude servil, humilde. Existem outras palavras que o Novo Testamento também usa para denotar serviço. A palavra servo, a palavra ministro também é uma palavra que pode denotar isso. Mas a palavra diácono, de fato, é a palavra que aponta para o serviço mais fundamental, mais humilde que uma pessoa podia prestar naqueles tempos. Então Jesus escolheu essa palavra, diácono, para falar dele mesmo. Veio para servir. E o serviço que ele veio para realizar, só ele poderia realizar. E ele realizou desta maneira, como um servo, assim. Então, essa palavra que Jesus usou para caracterizar a si mesmo foi uma palavra que a igreja escolheu também para caracterizar a si mesma. Palavra... Você fez uma gambiarra aqui para me ajudar. Obrigado. Vamos ver se fica, né? Obrigado, Celso. Além de médico, é um gambiarreiro também. Obrigado. Eu vou deixar pelo menos o papel que já vai me ajudar. Tá, joia? Obrigado, Celso. E no capítulo 6 do livro de Atos, quando chegou a hora da igreja escolher homens para servirem as pessoas necessitadas da igreja,
eles escolheram esses homens e instituíram a esses homens o trabalho do serviço para ajudar a socorrer as pessoas que estavam na pior das situações dentro da igreja. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 3 de Atos 6. Deste serviço. A palavra serviço é a palavra diaconia. Esses homens seriam encarregados da diaconia. E eles escolheram então esses 7 homens. E no versículo 4, os apóstolos dizem: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Interessantemente, a palavra ministério aqui também é diaconia. Então, a diaconia do socorro aos necessitados e a diaconia da palavra, do ensino da palavra de Deus. A mesma palavra sendo usada para apontar para 2 necessidades que precisavam ser supridas e foram supridas. E desse grupo de 7, Lucas escolheu 2 para nos apresentar a diaconia deles de uma maneira mais de perto. E quem é autor aqui sabe, quem é pesquisador aqui sabe que você não pode falar sobre tudo, você tem que delimitar o seu assunto, e Lucas fez isso. Ele delimitou o quadro que ele estava pintando por palavras para apresentar à igreja. E ele escolheu então 2 desses 7 para nos dizer como é que eles exerceram o ministério da diaconia. É interessante porque nós encontramos aqui no exemplo de Estevão e de Filipe dicas assim muito concretas e práticas de como nós também podemos exercer esse ministério. E a primeira característica que eu encontro é a prontidão. Tanto Estevão quanto Filipe, certamente os outros 5 também, estavam prontos. Nós vemos aí no capítulo 6, de 8 a 15, Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Ele estava pronto, e uma vez eleito, ele começou a exercer o seu ministério. Com respeito a Filipe, nós também lemos aí no capítulo 8, nesses versículos 4, 5 e 26, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. No caso de Filipe, ele tinha sido desterrado de Jerusalém para viver em Samaria. E chegou lá numa daquelas cidades da província da Samaria e anunciou o Evangelho de Jesus, e muitas pessoas acreditaram no Evangelho e tiveram suas vidas transformadas.
E ele estava, então, num contexto assim de muita alegria, muita festa, uma igreja que estava nascendo, gente animada, gente alegre. Mas Deus falou para ele deixar tudo aquilo e ir para um lugar deserto, para um caminho deserto, para uma estrada deserta. Porque iria passar alguém ali, que Deus, no programa de Deus já estava tudo certinho. Só que para Filipe não estava avisado que ia passar alguém ali. Para Filipe o que foi falado é o seguinte: você sai do meio da festa e vai. E ele acreditou que obedecer a Deus era importante. E ele fez isso. E Estevão, no caso dele, Deus deu a ele um ministério em Jerusalém. O ministério de falar também. É muito interessante que Deus deu a Estevão também o ministério de realizar sinais. Como a gente viu aí no texto passado. Grandes maravilhas e sinais entre o povo. E essa característica de realizar maravilhas e sinais era algo reservado aos apóstolos. Não eram todos os crentes que realizavam sinais, nem todos os diáconos. Mas a Estevão foi concedido. E a mesma palavra que é usada aí, depois é usada a Pedro e a Paulo. Pedro, João e depois a Paulo, que eles também realizavam sinais. Então Estevão também teve de Deus essa orientação, essa indicação e essa oportunidade. Mas o ministério dele ficou em Jerusalém, enquanto que o de Filipe foi em Samaria e em outros lugares, como a gente vai ver um pouquinho para frente também. Mas o que é importante para nós destacarmos é que, quando convocados, eles se prontificaram. E quando a gente olha na Bíblia exemplos disso, a gente também vai encontrar na Bíblia duas características de pessoas que se ofereceram e se prontificaram imediatamente. Por exemplo, Abrão, Deus chamou e ele partiu, é isso que a Bíblia diz, né? Deus chamou e ele partiu. Alguns dos profetas, como Isaías, por exemplo, Deus falou: quem vai em meu nome, em nosso nome, né? O plural majestático hebraico, né? Que nos dá a ideia da comunhão divina da Trindade. E Isaías disse: eu estou aqui, envia-me, eis-me aqui. Mas na Bíblia também existem exemplos de pessoas que foram chamadas e pensaram e argumentaram com Deus, né? Moisés. Deus chamou Moisés: vai a Faraó, leva a minha mensagem para libertar o povo. E Moisés: não vou lá. Não vou lá. Já tentei, não deu certo, não é para mim. Então Deus teve que insistir com Moisés. Mas dobrou Moisés e Moisés foi. Um outro exemplo de alguém que resistiu ao chamado, mas foi o profeta Jeremias. Deus chamou o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias: eu não sei falar, eu sou uma criança, eu não tenho autoridade, eu não vou dar conta desse trabalho. Mas por fim, Jeremias foi também. Então, no caso de Estevão e de Filipe, a gente encontra a prontidão deles, como Moisés, como Abrão, como Isaías.
Eles não resistiram, eles foram. Depois Moisés, tendo ido, foi adiante. Convencido por Deus, foi adiante. E Jeremias, como nós bem sabemos também. Às vezes a gente resiste um pouco porque a gente se vê inadequado diante de alguma situação, de algum desafio. Mas Deus é que nos adequa, nos prepara, nos transforma para enfrentar os desafios que a gente tem. Então, prontidão é uma das características iniciais de um bom diácono, de uma pessoa chamada para servir a Deus. Uma outra característica que nós encontramos nesses dois servos do Senhor aqui é que eles estavam preparados para proclamar Jesus Cristo, para falar de Jesus Cristo. No caso de Estevão, a gente lê que, contudo, levantou-se oposição. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno. Então, o cerne da mensagem de Estevão estava em Jesus Cristo. Quem ele foi, o que ele fez. E como Jesus se encaixa perfeitamente no relato das Escrituras. Então, Estevão entregou a mensagem dele centralizada em Jesus. E quando a gente olha para Filipe, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. A mensagem de Filipe também era centralizada em Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo para falar de Jesus Cristo. Esse é o processo, esse é o caminho lógico que Estevão e que Filipe tomaram. Eles estavam não só prontos a servir a Deus, eles estavam preparados para compartilhar quem é Jesus Cristo. Por que a igreja venceu todos os obstáculos que ela teve na sua história? E essa pergunta pode ter uma resposta ampla, mas, essencialmente, a resposta a essa pergunta é porque a igreja anunciou Jesus Cristo. A igreja não anunciou cultura judaica, a igreja não anunciou usos e costumes, mas a igreja anunciou Jesus Cristo. O Império Romano, que perseguiu os judeus, depois perseguiu os cristãos, perseguiu de todas as maneiras pensáveis e possíveis. Um dia, esse grande império se transformou num império cristão. E o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida, passou a ser tolerada, e de tolerada passou a ser a principal religião do Império Romano. E como é que isso aconteceu? Aconteceu porque, apesar de ser perseguido, o povo cristão insistiu em proclamar Jesus Cristo. E quando o Império Romano se torna um império cristão, com pouco tempo depois, a fé cristã começa a
a ficar complicada, deturpada, e aí a igreja começa a aparecer com o império começa a aparecer com a igreja, eles começam a usar as mesmas nomenclaturas, porque Jesus Cristo foi desaparecendo e a cultura foi crescendo, a cultura chamada cultura cristã ou cultura romana. E a partir daí, então, nós encontramos na história, na nossa história, vários movimentos de gente tentando voltar ao Evangelho. Porque Jesus Cristo é mais importante que a cultura que nós criamos em torno dele. E dentre esses muitos movimentos de volta ao Evangelho, nós temos o período da Reforma Protestante, é um momento marcante de retorno ao Evangelho, né? Mas o cerne do nosso serviço, do que nós fazemos, visa anunciar Jesus Cristo. E isso a gente vê claramente no exemplo dele. Outra característica que nós encontramos neles é aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Estevão diz que Jesus Cristo é o cumprimento da história e das escrituras hebraicas. É muito bonito esse texto aí, de Atos 6, 8 a 7:53. Porque o que está registrado aqui é um relato, um discurso dos mais preciosos que a gente encontra na Bíblia, que nos ajuda demais a interpretar o Antigo Testamento. Uma das grandes características dos cristãos, e domingo passado a gente falou bastante sobre isso nos 2 cultos, é que os primeiros discípulos de Jesus conseguiram transpor uma mensagem que foi dada no passado para o presente deles. E eles conseguiram transpor não só para a mesma cultura, mas para outras culturas. Você pode imaginar o tamanho do problema que é você falar de algo que, para uma pessoa que nunca ouviu falar daquele algo? Imagina o apóstolo Paulo chegando na Grécia para falar de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O grego nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Como é que o apóstolo Paulo ia falar para aquelas pessoas que Jesus Cristo era importante para elas? Eles conseguiram transpor esse abismo enorme, porque eles partiram das Escrituras. Eles partiram de algo que já estava lá, que podia ser reconhecido, ou seja, eles partiram das Escrituras do Antigo Testamento para dizer que aquilo que Deus prometeu desde a fundação do mundo e renovou a sua promessa com Abraão, com Noé, com Moisés, com Davi e os profetas, fazia sentido não só para os judeus, mas fazia sentido também para você que mora aqui em Atenas, que mora aqui em Tessalônica, que mora aqui em Filipos. E eles conseguiram fazer isso porque eles interpretaram corretamente o Antigo Testamento. E é isso que Estevão está fazendo aqui. Nós não temos o tempo necessário para ler todo o texto, mas o que Estevão está fazendo aqui é interpretar corretamente e aplicar toda a história da revelação de Deus através dos descendentes de Abraão e dizer que tudo aquilo leva a Jesus Cristo. Então, deram a ele a oportunidade de fazer isso na sinagoga e ele fez isso. No momento de polêmica, no momento de discussão.
mas na sinagoga dos chamados dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos. E é muito interessante aqui, né? Dos sirineus e dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. Veja você que em Jerusalém tinha uma sinagoga que congregava estrangeiros. A cidade de Jerusalém é uma cidade extraordinária naqueles dias, né? Ela tinha uma população de estrangeiros vivendo lá. Sirineus, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. Então, daquele ambiente plural, misturado, um ambiente assim tão aberto como era aquela sinagoga para receber estrangeiros, foi o ambiente que Deus colocou Estevão e ele teve a oportunidade de explicar que as Escrituras apontavam e traziam as pessoas para encontrar Jesus Cristo. Bom, então ele teve a oportunidade dele e usou a oportunidade dele. E a mesma característica a gente encontra em Filipe, que obedecendo à ordem do Espírito, aproximou-se do alto funcionário e o ouviu ler o profeta Isaías. Lá naquele caminho deserto, para onde Deus o havia enviado, passou lá aquele africano, que estava viajando de Jerusalém de volta para sua casa, que estava lendo o profeta Isaías. E Filipe então aproximou-se, o ouviu ler e fez a pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem disse a Filipe: eu preciso que alguém me ajude a entender. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, naquela hora, Filipe começou a anunciar aquele homem Jesus Cristo, a partir do texto da Escritura. Novamente, vejam como eles estão construindo, estão falando de Jesus, a partir das Escrituras, né? Deus já tinha dado a Filipe a experiência em Samaria, e agora Deus dá a ele também a oportunidade e dá a ele a perspicácia de aproveitar a situação, aproveitar o instante. Tanto Estevão quanto Filipe, então, nos mostram que muitas vezes Deus nos coloca dentro de contextos, dentro de circunstâncias, que se nós estivermos atentos, poderemos, vamos usar a palavra capitalizar aquele momento para anunciar Jesus Cristo, né? E o quarto e último ponto que eu vejo aqui na história desses dois diáconos é a perseverança. Estevão perseverou e lá em Jerusalém mesmo ele morreu, porque ele foi acusado de estar falando mal contra o templo, que era aquele negócio, a cultura se torna maior do que a essência da fé, né? O templo se tornou maior do que o sacrifício, a razão do sacrifício. Então, quando Estevão falou que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, aí não quiseram mais ouvi-lo e o arrastaram e o apedrejaram fora da cidade, dos muros da cidade. Mas ele perseverou. Então ele é um exemplo de perseverança que muitas vezes tem acontecido. Aconteceu antes dele. Há exemplos dos profetas que foram perseguidos e mortos. Então ele também perseverou. Levou até o fim, e o fim foi rápido para ele, né? Foi bem rápido. Então, eu anotei aqui na minha Bíblia que
a eleição dele foi no ano 32 depois de Cristo. E provavelmente nesse mesmo ano 32, ou no máximo no ano 33, ele morreu. Na minha pesquisa aqui de datas daquela época, um ano, no máximo 2 anos, foi o tempo de vida que ele teve depois de ter sido escolhido diácono. Então ele nos dá esse exemplo. E Filipe é um outro exemplo de perseverança. Depois de evangelizar várias cidades, fixou residência em Cesareia Marítima, onde juntamente com a sua família viveu servindo a Cristo. Vamos ver esse texto aí de Atos 21? Por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, muitos foram expulsos de Jerusalém, né? Os judeus começaram agora a perseguir sistematicamente e Filipe teve de sair, abandonar a cidade dele por causa da perseguição. Tá bom. Obrigado. (21, 7, 8). Aí eu anotei aqui na minha Bíblia também que aqui já esse texto de Atos 21 já é o ano 57. Então a eleição dele foi no ano 32 e aqui esse registro já é do ano 57. Quanto a nós, concluindo viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. O versículo 9. Então, Filipe é um exemplo de uma pessoa que perseverou na fé por muitos anos, teve de abandonar a sua estrutura em Jerusalém, se tornou um peregrino por Israel. E mais tarde, no ano 57, ele abre as portas da casa dele para receber Paulo. Interessante, né? Porque a morte de Estevão marcou o início da perseguição que fez com que Filipe fosse expulso de Jerusalém, né? Mas a morte de Estevão também marcou o início da transformação de Saulo, no ano 32. E no ano 57 estão os dois reunidos, com histórias tão diferentes, né? Mas estão reunidos lá em Cesareia, no caso aqui Cesareia Marítima, na cidade às margens do Mediterrâneo, em Israel. E perseverança serve tanto para aqueles que são perseguidos e mortos, mas serve também para aqueles que têm de fugir e ir embora e continuar na fé, enfrentando as lutas diárias, as crises. Então, é bom a gente ver como a Bíblia nos coloca tão claramente isso aí, né? Que persevera aquele que fica firme e paga o preço com a vida, e persevera aquele que vai embora, porque não pode mais ficar por causa da sua fé. Mas mesmo indo embora, é crente e vai anunciar, né, o Evangelho. São 2 exemplos de perseverança.
Então a gente encontra essas características da diaconia, né? A diaconia que Jesus apresentou-se como diácono e nos ensina como é que nós desenvolvemos a nossa diaconia. Prontidão, estando preparados, perspicazes e perseverantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em cima disso que a gente viu hoje, juntos aqui de manhã? Alguma colocação também? Só uma colocação. Uhum. É interessante porque quanto a igreja foi e a graça de Deus foi com após a igreja ficar no outro estado, Uhum. começar a ser curso, É, aí mais do que exatamente. Perdeu o sentido, na verdade, né? Deus atua e aí a gente não É, consegue a graça de Deus continuar é verdade. É isso mesmo, Hugo. Chama a nossa atenção mesmo, né? Que quando a igreja se deixa levar pela cultura dela mesma, né? Dela mesma. E ela vai se distanciando do cerne do Evangelho, né? Para dar mais atenção aos assuntos, né? É. Outra colocação, uma vez eu vi um sermão desse Atos 6, Uhum. e o pregador comentou, né, que os nomes sugerem origens bem diferentes para Uhum. aqueles 7 de Atos. É, Talvez um seja latino, né, outro grego, outro talvez da África, né, coisa assim. Então já mostrava uma é, diversidade, né, que é. Os dois nomes, Estevão é grego, né? Stefanos. E Filipe é macedônio, né? Que é uma lembrança do pai de Alexandre o Grande, né? Filipe. É uma diversidade boa, né? Jerusalém é uma cidade extraordinária, né? Porque muita gente diferente foi vivendo lá. Daria uma outra aula em si para mostrar como a diversidade do Novo Testamento, né? O Evangelho realmente, a mensagem de Jesus Cristo, apesar de ter essa origem histórica na cultura hebraica, ela extrapolou muito, né? Muito, muito. Ela abriu os braços, né? Para pessoas muito diferentes, né? Diferente do hebraísmo em si, né? Da cultura hebraica, que é sempre muito limitada em si, né? Fechada em si, né? Ok, então vamos orar para encerrar nosso tempo aqui. Pai, eu te dou graças pela oportunidade dessa manhã, pelo tempo que tivemos aqui olhando a Tua Palavra, revendo esses aspectos tão marcantes e transformadores. Nosso chamado para viver pela fé como servos do Senhor. Ó Deus, aumenta a nossa prontidão, a nossa capacidade de proclamar a Cristo, testemunhar o Senhor Jesus, a nossa capacidade de entender os momentos da nossa vida e como esses momentos podem ser convertidos para o testemunho, e a nossa perseverança. Nós que facilmente nos distraímos por tantas razões, ajuda-nos, ó Deus, a perseverar com mais firmeza. Em nome de Jesus, amém. Bom, temos aqui um óculos que a Brasilina me trouxe aqui, mas pela grossura que eu estou vendo dessa lente, essa pessoa não deve estar enxergando nada hoje. Mas, eu não sei, eu acho que tem tanta criança no nosso prédio essa semana que eu acho que tem uma criança aí, já levou bronca de pai e mãe já. Eu tenho a impressão que deve ser de uma criança também pela qualidade da limpeza dessa lente aqui. Deve ser de uma criança. Você quer ver para a gente, Brasilina?
É? Talvez a criança não esteja aí. Mas eu acho que eu já vi esse óculos no rosto da Laura, filha da Priscila. Eu acho. Não sei se ela está aí, mas parece um óculos que eu já vi no rosto dela. Gente, bom domingo para todos vocês. Obrigado, viu, Celso, pela adaptação ali.